Olá, pessoal, tudo bem? Sabe aquela busca por um rumo, por um sentido para a vida? Às vezes parece um labirinto, não é verdade? A gente se sente meio perdido. Mas e se a gente encarasse isso de um jeito diferente? Pensa na construção de uma casa. Qual seria a planta baixa, o projeto que guia cada parede, cada cômodo? É exatamente isso que vamos explorar hoje. A ideia de vocação como o projeto fundamental para construir uma vida com significado. Então a gente já começa com essa pergunta que vai direto ao ponto: qual é o seu projeto de vida? Essa questão coloca a gente bem no centro dessa busca universal por um propósito. E o legal é que não se trata de ter todas as respostas prontas, mas sim de começar a pensar na estrutura que a gente quer construir. Ok, vamos fundo nisso. Para entender o projeto, a gente precisa primeiro entender o conceito principal. E esse conceito é vocação. Pensa nela como se fosse o plano mestre, sabe? Aquele que dá forma e direção a tudo o que a gente faz. Olha, a definição que a fonte traz é super clara e, mais importante, é dinâmica. Vocação não é uma coisa parada, é um processo. Pensa assim, em três partes. Primeiro, vem um chamado, um convite para algo maior. Segundo, vem a nossa resposta a esse chamado. E terceiro, a transformação que essa jornada toda causa na gente. E é exatamente esse fluxo que a gente vê aqui. Primeiro, tem o chamado, que pode vir de outra pessoa, de uma situação da vida ou de algo lá de dentro. Depois, vem a nossa parte. A gente tem a liberdade de responder, de aceitar, de ignorar. E, por fim, se a gente aceita um chamado que é autêntico, o resultado é sempre um crescimento positivo. É um ciclo que se repete. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é que a vocação não é uma coisa única. Ela aparece em diferentes níveis da nossa vida. É como se a nossa vida fosse uma casa e a vocação estivesse presente em cada cômodo, conectando tudo e dando um sentido para o todo. A base de tudo, o alicerce da casa, é o primeiro nível, um chamado fundamental que todo ser humano tem. É aquela vontade que todo mundo tem lá no fundo de florescer, de desenvolver virtude, de ser uma pessoa melhor. A psicologia positiva, por exemplo, estuda justamente esse impulso que a gente tem para o bem-estar e para o crescimento. Subindo um andar nessa casa, a gente encontra o segundo nível. Aqui, a coisa fica mais concreta, com os grandes compromissos que estruturam a nossa vida. Coisas como o casamento, a vida de solteiro vivida com um propósito claro, ou até mesmo os votos religiosos. São as grandes colunas que sustentam o nosso dia a dia. E, finalmente, o terceiro nível, o chamado ao trabalho. E aqui, atenção, trabalho é muito mais do que um emprego para pagar as contas. É sobre encontrar sentido em servir aos outros e à sociedade. É sobre como a gente usa nossos talentos para o bem comum. Entender esses três níveis é fundamental, sabe? Ajuda a organizar nossa busca, mostrando que o sentido vem da harmonia entre quem a gente é, nossos grandes compromissos e nossas contribuições diárias. Beleza, a teoria é bonita, né? A gente já entendeu a estrutura filosófica. Mas e na prática? Como é que a gente constrói isso na nossa cabeça? É agora que a gente vai conectar essa ideia de vocação a um processo psicológico bem concreto. E olha que interessante. A gente pode olhar para a vocação por duas lentes diferentes. E elas não se excluem, muito pelo contrário, elas se completam. De um lado, tem a perspectiva da razão, do que a psicologia e a filosofia nos dizem. Do outro, a perspectiva da fé. Ambas mostram caminhos para entender esse chamado. E é aqui que a mágica acontece, a ponte entre as ideias. A psicologia nos mostra que uma parte essencial de amadurecer de forma saudável é definir e se esforçar para alcançar um ideal válido. Então, a sacada é essa. Esse tal de ideal válido é a expressão psicológica da nossa vocação. É a mesma coisa, só que com outras palavras. E essa tabela aqui, nossa, ela organiza o pensamento de um jeito perfeito. A jornada começa com realismo, com aceitar quem a gente é e onde a gente está. Depois vem o passo decisivo, estabelecer um ideal válido. Isso é, na prática, definir o que a nossa vocação significa para a gente. E, por fim, o esforço para chegar lá. Essa é a nossa resposta ativa ao chamado. É aqui que a filosofia encontra a vida real. Certo. Agora vamos juntar todas as peças e chegar ao coração de todo esse projeto. Mas, afinal, o que é que amarra tudo isso? Qual é a argamassa que une todos esses tijolos da nossa construção? A resposta é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, de uma profundidade imensa. E a resposta que a fonte nos dá é essa ideia aqui, uma ideia poderosa que é a pedra angular de tudo. O significado final de uma vocação, o que une toda a estrutura, é uma vida voltada para o amor e para a doação de si.
É entender que o nosso maior crescimento acontece quando a gente se dedica a algo ou a alguém além de nós mesmos, mesmo que isso exija sacrifício. E com isso, a gente meio que volta para o começo, né? Só que agora com um olhar totalmente diferente. A pergunta final não é mais só o que fazer da vida, mas sim como amar. Qual é o chamado específico para a autodoação na vida de cada um? Essa sim é a pergunta que realmente importa e que continua nos guiando muito depois que essa nossa análise termina.